Ora, olá, muito boa tarde, muito bom dia. Mais um episódio em Pratos Limpos da Associação Vegetariana Portuguesa, aqui neste espaço fantástico cedido pela Press Team e Vegans for Love. E temos um convidado super especial aqui nesta temporada de eleições europeias, que é o Francisco Paupério, candidato ao Parlamento Europeu pelo LIVRE. Olá, Francisco, muito Olá e obrigado obrigada. pelo convite. Obrigada a nós por teres aceito. É um gosto estar aqui a falar sobre coisas tão importantes É verdade, e pouco faladas, e na pouco realidade. faladas nestas eleições, mais uma vez. E diz-me uma coisa, porquê é que tu consideras que o trabalho do eurodeputado é tão importante para Portugal e também no âmbito destas questões? O trabalho do eurodeputado aqui em Portugal é muito incompreendido ainda, infelizmente. Nós vemos e podemos, nestas eleições tentamos mostrar isso, que mais de 70% do trabalho legislativo cá em Portugal, ou seja, das nossas leis que temos Uhum. cá em Portugal, vem do Parlamento Europeu. Ou seja, são decididas em Bruxelas, nas instituições, em Estrasburgo. E portanto o que nós temos que fazer é mostrar esta importância às pessoas e primeiro dizer que Bruxelas acaba por ser um ponto de decisão importante, não só do ponto de vista económico, que é onde as pessoas se sentem normalmente mais atraídas a votar, mas também do ponto de vista ambiental e direitos humanos. E eu reforçava a parte do ambiental, porque nós temos que ver que Portugal, no contexto do mundo, acaba por ser um país pequeno, com pouco impacto nas emissões globais, mas se olharmos para a União Europeia, acabamos por ser um continente com cerca de 1/5 das emissões globais e, portanto, temos lá um papel fundamental nesta transição energética, na transição verde que queremos fazer, e diria que a importância destas eleições ainda se torna mais claras quando temos as metas climáticas de 2030 e vemos que ainda estamos em muitos Uhum. indicadores atrás do que é esperado, e portanto o que eu digo às pessoas é para estas, especialmente as que estão conectadas com este aspecto mais ambiental, que estas eleições europeias são as mais importantes provavelmente que existiram para o Parlamento Europeu. E reforçar que dia 9 de junho toda a gente que tenha preocupações ambientais deve votar, e acrescentaria votar no LIVRE, porque somos um partido que defende precisamente toda essa proteção e toda essa conservação. Quem é o Francisco Paupério? Assim, muito brevemente, como é que tu tencionas fazer a diferença, assim, também não só na transição verde, Sim. mas como pretendes marcar presença e demarcar-te dos restantes? Nós demarcamos-nos pela nossa mensagem, não é? Demarcamos-nos mais enquanto partido e menos enquanto Francisco Paupério. Mas eu sou biólogo, venho da biologia, venho da área científica, sou bioinformático, tirei mestrado em bioinformática, estou a acabar o doutoramento, portanto considero-me uma pessoa da Academia Portuguesa das Ciências e que sentia que havia falta de representatividade de um perfil mais académico na política, e decidi intervir na política, e considero que, especialmente para estes tópicos que também são mais técnicos, a questão do ambiente, precisamos também de pessoas mais capazes e com mais capacidade, pelo menos, de entendimento das questões, e acho que alguém que vem da biologia e das ciências da vida tem essa proximidade, não só técnica, mas também quase de valores, porque a verdade é que o curso de Biologia nos transporta também para aquilo que são os ecossistemas, como é que eles estão relacionados, como é que nos afetam, e portanto temos essa percepção, para nós é quase óbvio a percepção sobre o ecossistema, aquilo que influencia em nós, não só do ponto de vista climático, mas também do ponto de vista de saúde pública. Uhum. Perceber que as alterações climáticas não é só a questão da perda da biodiversidade, é a mudança das dinâmicas dessa biodiversidade, e Uhum. ver, por exemplo, que podemos ter doenças tropicais em Portugal nos próximos anos, podemos começar a ter a malária cá em Portugal. Isto são situações que para a maior parte das pessoas não é óbvia, mas acaba por tornar-se óbvio a quem estuda estas questões. E no fundo queria vocalizar um pouco o que eu acho que foi uma falta de ambição política e de coragem política para agir nesta matéria, e o LIVRE, como sempre, foi este espaço ecologista e europeísta, um, e eu fico muito feliz por representar o LIVRE, mas a verdade é que o LIVRE tem essas mensagens, não só do ponto de vista ambiental e ecologista, no sentido de proteção do ambiente, conservação de habitats, mas também tem um ponto de vista que eu aprecio muito, que é associar isso também à dignidade das pessoas e à melhoria da qualidade de vida das pessoas. E como é que tu relacionas esta ligação da biodiversidade, da natureza, dos ecossistemas, das pessoas à alimentação? Porque é que a alimentação ainda é um tabu, mas deve ser falado no sentido de beneficiar também a sociedade, os animais
e depois dentro dos vários domínios, o ambiente, a saúde, porque é que a alimentação tem que ser falada? Que ligação é esta que a alimentação tem com os restantes universos? Sim, não, tem tudo a ver, porque a alimentação, no fundo, está relacionado com tudo. Está relacionado com o nosso estado de saúde, está relacionado até com a nossa saúde mental. E eu, por acaso, venho de uma área que estuda o microbioma humano e cada vez mais compreende que há uma relação entre aquilo que comemos e como nos sentimos. Há relação entre até doenças do foro psiquiátrico que podem estar relacionadas com a alimentação. Portanto, há esse impacto físico e direto Uhum. na saúde das pessoas. Mas depois há toda uma conservação da natureza que tem a ver até com o equilíbrio dos ecossistemas, que depois podemos falar de segurança alimentar e de resiliência alimentar. Podemos também falar até de estado de espírito, não é? Nós sabemos que estarmos próximos da natureza torna-nos pessoas mais felizes, porque até fisicamente e quimicamente há uma relação próxima dos seres humanos com a natureza. E isso não é muito explorado no debate político, mas também é importante debater. E a parte da alimentação acaba por ser central, porque normalmente relacionamos até muito questões de pobreza a uma questão da alimentação, e o que não costumamos associar tanto é a parte nutricional e como isso influencia até a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de raciocínio. E o que o livro tenta fazer é precisamente colocar esta questão da nutrição e como é que nós podemos acabar com a pobreza, não só alimentar, mas também nutricional das pessoas. Falavas há pouco, por acaso queria pegar nessa Sim. questão da nutrição, porque nós estamos a ficar com um excesso calórico e desnutridos, não é? No que Exatamente. toca aos países desenvolvidos. Exatamente. Mas falavas há pouco da biodiversidade. Nós sabemos que o sistema alimentar é a principal causa de perda de biodiversidade, não é? Estamos a assistir até a situações na floresta amazónica que comprovam a questão de perda de biodiversidade e a desflorestação, esta mudança de uso de terras, também devido à alimentação, à ao sistema. proliferação dos grandes campos agrícolas. Exato. E não sei, mas nós vimos agora com o acordo do Mercosul, que estávamos a negociar, que realmente íamos potenciar ainda mais a desflorestação da Amazónia, íamos passar os nossos campos agrícolas, que ainda têm alguma regulação cá na Europa, para países como o Brasil, em acordos que não salvaguardávamos a proteção da biodiversidade, nem a proteção das florestas, e o livro aí foi muito vocal a dizer que não podemos assinar este tipo de acordos comerciais, que envolve precisamente exportar as nossas emissões e exportar as nossas produções agrícolas para sítios onde ainda há menos regulação. Portanto, nós somos a favor de haver mais proteção ambiental, e o que nós estamos a fazer na União Europeia é negociar acordos com países terceiros para reduzir ainda mais essas condições base que devia existir, essa regulação. E portanto aí nós fomos altamente vocais, e os verdes europeus também foram vocais, que é um acordo que está quase para ser finalizado, que felizmente ainda não foi finalizado, mas que nós neste Parlamento podemos ser uma voz a demonstrar que até nos acordos comerciais que fazemos com os outros países temos que ter em conta estes direitos ambientais e a proteção da biodiversidade, que até agora não estamos a fazer. Porque a Europa tem de facto um grande peso a esse nível, porque importa os Sim. produtos que causam desflorestação. Como é que tu vês esta, não sei se sabes, estás a par, com certeza Sim. estás da nova lei que regula os bens que estão associados à desflorestação, nomeadamente soja, bovino, madeira. Como é que tu vês esta nova lei que será implementada e que vai causar grandes mudanças? Essa lei, só para confirmar, a lei do mecanismo do carbono ajustado, ou é mais específica do que essa? É mais específica para os produtos exatamente, que vêm... exatamente, só abrange os produtos que estão associados à desflorestação. E abrange, por exemplo, soja e bovino. Eu queria me focar aqui nestas porque de facto são muito associados à pecuária intensiva. E esta lei vai mudar muito. Como é que tu vês o tema? Nós, ainda nestes debates que tivemos esta semana, nós fomos vocais nessa defesa dos agricultores, pelo ponto de vista de... Houve aqui uma mistura muito grande entre aquilo que os agricultores estavam a protestar e aquilo que foi comunicado que eles estavam a protestar, e associaram muito às políticas ambientais. E o que os agricultores estavam a protestar não era com as políticas ambientais, eram com a falta de investimento para os pequenos e médios agricultores. E de 2005 a 2020 nós vimos que, por exemplo, as unidades agrícolas acima de 100 hectares cresceram, e todas as unidades agrícolas abaixo de 100 hectares diminuíram. Portanto, houve aqui um investimento da Comissão Europeia e do grupo da AD, do Partido Popular Europeu,
para que haja maior agricultura intensiva. E isso é que está a criar a desertificação dos solos, é isso que está a acabar com a biodiversidade. E o que é que aconteceu agora que ainda é mais grave? Fruto destas manifestações, o que a Comissão Europeia fez foi, em vez de mudar este tipo de investimento, o que fez foi reduzir ainda a regulação ambiental e acabou com a lei dos pesticidas, que tinha proposto, que era uma redução de 50% dos pesticidas, que foram os verdes que lutaram no Parlamento Europeu por isso, e infelizmente a primeira coisa que cortaram foi exatamente na lei dos pesticidas, que leva-nos à questão de a biodiversidade é super importante para os agricultores, porque é isso que vai conferir resistência a pragas, que vai conferir segurança alimentar, e portanto, infelizmente, nós estamos a ver um pouco as nossas lideranças políticas até passarem um pouco de desinformação sobre o tema para a população e sobretudo para os agricultores. Sim, sim. E estão até a antagonizar estes agricultores na luta climática, porque acham que são lutas contrárias, quando não são, é o contrário. Nós, considerando deste lado que luta pela proteção ambiental e pela proteção da biodiversidade, os agricultores são os nossos aliados, porque são eles também os principais beneficiados de haver uma biodiversidade mais robusta. E é isso que tem sido difícil de comunicar, e é isso que o livro está a tentar comunicar nestas eleições, de uma luta climática não impede uma agricultura sustentável, não impede que haja agricultores a terem as suas próprias produções. O que não pode existir é uma agricultura intensiva, que desertifica os solos, que degrada os solos, e nós vemos que os relatórios da União Europeia mostram sempre que um dos principais problemas nos últimos anos tem sido a degradação dos solos, e quase não é falado também no debate político. Eu tento trazer agora cada vez mais da degradação dos solos, porque tem um impacto na agricultura e tem um impacto na segurança alimentar, e penso que aí as pessoas já consideram isso como importante, de saber que alimentos é que chegam e com qualidade é que chegam. Sim, mas tu falas da agricultura e eu gostaria aqui de, dentro da agricultura, destacar a pecuária. Sim. Porque nós sabemos que a atual produção de alimentos de origem animal e também alinhado ao atual consumo têm contribuído e muito para a degradação dos solos, para as emissões de gases de efeito de estufa, para a sobreexploração de recursos hídricos. Por exemplo, nós sabemos que mais de 70% das emissões de gases de estufa provenientes da agricultura são provenientes, advêm da pecuária. Portanto, há que fazer aqui uma distinção. Depois nós temos, por um lado, também temos mais de metade das medidas da estratégia do Prato ao Prato por cumprir e mais de 80% dos fundos públicos agrícolas a serem destinados aos métodos de pecuária, ou, aliás, aos produtos de origem animal, seja direta ou indiretamente, até daqueles que são mais, que estão associados a um método de produção mais intensivo. Sim. Como é que tu vês, ou seja, acreditas que deve ser feita uma distinção? A pecuária deve ser realmente, considerando a crise que vivemos, social, ética, ambiental, a pecuária deve ser travada, ou pelo menos os fundos devem ser redirecionados? Qual é a tua opinião sobre o assunto? Uma coisa antes de responder, que é, nós vemos ainda muita pressão dos lobbies na União Europeia, e sente-se muito, por exemplo, o lobby da carne e da pecuária, sobretudo a nível da Europa Central, da Holanda, da Bélgica, que fazem muita pressão sobre manter esses investimentos. O que eu sinto que falta na União Europeia também tem a ver com a forma como se faz lobby na União Europeia, em que os grandes grupos económicos têm muito mais força e, portanto, conseguem proliferar muito mais facilmente as suas ideias, e infelizmente as lutas ambientais ainda não têm o lobby necessário de fazer um bocado de contrapeso a isso. O sentido que o livro aponta é sempre num sentido de privilegiar, no fundo, a produção local, porque consideramos que grande parte das emissões se reduz se conseguirmos reduzir as cadeias de transporte, e portanto o que nós queremos na verdade é que haja produção local acima de tudo, e queremos, claro, reduzir a agricultura e pecuária intensiva, porque o que acontece é que temos essa degradação não só dos solos, mas também hídrica, que falou, e bem, e que não só destrói a qualidade atual, mas depois prejudica para o futuro e para as próximas gerações até. Há aqui um contexto de justiça intergeracional em que ficamos com habitats degradados que não podemos usar de novo para a pecuária ou para a agricultura sustentável e agricultura de precisão, por exemplo. E nesse sentido o livro defende que deve haver uma redistribuição de fundos, e tendo em vista também a questão das emissões, eu não considero que haja muita coisa a fazer na questão das emissões da pecuária, porque realmente os animais vão sempre emitir por animal aquela quantidade de emissões. Há alimentos que potenciam
potenciam essa emissão de carbono para a natureza e outros que potenciam menos. Mas no caso da pecuária, nós sabemos que consumimos mais carne do que aquilo que temos que consumir e, portanto, eu vejo do ponto de vista até nutricional que temos que passar a incentivar, se calhar, outro tipo de alimentos e não precisamos de tanto investimento na pecuária e sim recanalizar para a agricultura sustentável, para a agricultura de precisão e passar a ter outras formas de exploração até animal. Mas falaste no transporte, Sim. sabe-se hoje que o transporte ocupa uma pequena percentagem das emissões de gases de efeito de estufa associados ao sistema alimentar. Portanto, a grande percentagem advém mesmo da forma de produção. Sim, a questão do transporte é pequena se considerarmos só o transporte, mas se considerarmos o desperdício alimentar já se torna muito grande. E o desperdício alimentar é algo que na Europa não se fala tanto, mas acaba por ser um grande emissor de carbono se considerarmos todos os alimentos que perdemos e todos os alimentos que gastamos água, que gastamos recursos para os produzir. E na questão do transporte, quanto mais local, também associamos a um desperdício menor. E daí falar tanto na capacidade local. Se nós conseguirmos manter os alimentos localmente, temos uma capacidade de desperdício muito menor. Ou seja, não é só diretamente no transporte, mas também na parte do desperdício que é menor. A realidade é que quando nós falamos de criação, da exploração de animais para consumo, portanto da pecuária, nós temos que também considerar a produção de alimentos de base vegetal que vão alimentar Sim, essa esses é a pecuária, animais. sim, Portanto, claro. isso tudo, ou seja, portanto, as emissões de produção acabam por ter Sim, muito mais múltiplos elevadas. efeitos, acabam por se amplificar com todas estas etapas de produção que poderiam ser dispensadas, não é? Com o cultivo e a alimentação direta dos alimentos de base vegetal. Mas como tu disseste bem, nós temos que mudar os nossos hábitos alimentares para além da produção, que eu, pronto, acredito que exista aqui a questão do tipo de produção com bastante peso, mas também os nossos hábitos alimentares. Portanto, como é que tu defendes essa mudança de hábitos alimentares? De que vias? Diretrizes alimentares deveriam ser mais reforçadas para salientar a importância de outros alimentos de base vegetal, com mais leguminosas? Como é que... Sim, isso é uma proposta, ou seja, primeiro tem que haver literacia, tem que haver uma educação que não é feita nas escolas e nas universidades e essa parte nós temos que reforçar e desde novos temos que começar a perceber o que é melhor para nós, o que é melhor para o ambiente, para também fazermos escolhas seguras e confiantes e de acordo com os nossos valores, primeiro. Segundo, há uma aposta que deve haver na certificação, porque o que nós vemos muitas vezes até com o Nutri-Score, o tão chamado Nutri-Score, é que nós vamos alimentos que nutricionalmente não são saudáveis, mas apresentam Nutri-Scores elevados. E isso leva-nos também nós chamamos greenwashing, não é? Mas não sei qual é o termo neste sentido nutricional, não é? Mas há uma espécie de tentagem de lavagem de certos produtos e que dá para fazer de várias maneiras e é um tema que me interessa e portanto eu fiz alguma investigação sobre isso e nós vemos, por exemplo, nos rótulos, eu como sou diabético, tipo 1, eu agora tenho cuidado com a alimentação e sigo mais. Então agora eu vejo todos os rótulos de todos os alimentos. E noto que estes rótulos de produtos que eu sei que não são nutricionalmente bons e que continuam a ser Nutri-Score A ou B, e eu vejo no rótulo qual é o segredo. É que metem porções ou unidades muito pequenas. Ou seja, ninguém vai comer 3 choca-piques, não é? 3 bolinhas de choca-pique. Ninguém come. No entanto, a unidade por refeição é uma mão pequena de choca-piques, que ninguém come isso. E acaba por ser Nutri-Score A porque considera que as pessoas comem muito menos do que o que realmente comem. E portanto há aqui uma tentativa de passar por outras maneiras o facto do alimento ser ou não nutricionalmente bom. E portanto eu acho que a União Europeia, e também já há propostas nesse sentido, de haver certificação europeu que sejam as próprias instituições e organizações mais bem reputadas a fazer, para deixar de termos quase uma certificação baseada em algumas organizações que não são tão reputáveis ou que não haja essa confiança, para precisamente, quando uma pessoa vai ao supermercado, porque eu tenho muito esse cuidado, agora que tenho mais cuidado com a alimentação, de saber o que é que eu posso comer, o que é que eu devo comer e o que é que eu não devo comer. E eu, infelizmente, no supermercado e sem acesso à informação, eu não consigo escolher porque não tenho acesso à informação. E eu acho que os nossos rótulos deviam preparar-nos também para detectar
o que é que nós precisamos deste alimento, o que é que este alimento nos dá, com o que é que deve ser combinado para potenciar ainda mais esse alimento. E acreditas que deveria haver mais tipos de rotulagem, por exemplo, uma rotulagem ambiental, por Exatamente. exemplo, uma rotulagem Sim, sobre o sim. método de produção? Considero que deve haver todo tipo de informação disponível. O que não podemos deixar cair é a certificação que dê origem a greenwashing, que é o que infelizmente nós vemos muito acontecer. Nós vemos muitas vezes a questão do bio, a questão do biológico, a certificação verde, e depois nós vamos ver como é que é feito o produto e não é ambientalmente seguro. Felizmente na União Europeia foi aprovada uma legislação precisamente para combater o greenwashing. O livro vai seguir atentamente precisamente para ver como é que é cumprido esta legislação e se é cumprida, porque consideramos que é prioritário haver esse acesso à informação, porque muitas vezes, falando com pessoas que até podem não estar do lado da nossa luta climática, mas entre um produto que é sustentável, exatamente, desculpa, sustentável e outro produto que não é, se tiver o mesmo preço, a pessoa obviamente que vai para o produto sustentável. Sim. Mesmo uma pessoa que não esteja nesta luta, que não siga diariamente estes desafios. E se nós tivermos essa informação disponível, também vamos estar a contribuir para, entre dois produtos que tenham preços semelhantes, a pessoa vai sempre escolher aquele que é sustentável. E portanto considero que ter essa informação disponível no supermercado é importante. A União Europeia já está a trabalhar nisso e já aprovou legislação precisamente para combater pelo menos o greenwashing. Não podemos ter rotulagem a dizer que é verde um produto que não é, e já é bom. Temos que dar um próximo passo de haver uma certificação em que as pessoas confiem e que seja imune a esses processos de greenwashing. Já que falas em preços e no âmbito económico, nós sabemos que existe um custo que está implícito, que as pessoas não pagam a externalidade ambiental dos alimentos. Inclusive, às vezes até pagam um preço mais barato associado a um determinado alimento porque este foi subsidiado. Eu vou voltar aqui um bocadinho aos alimentos de origem animal, vou voltar aqui ao tópico. Não sei se estás a par, mas aliás, têm sido lançados vários estudos sobre o custo ambiental e climático da produção e consumo de alimentos de origem animal, e nós sabemos que neste momento as externalidades ambientais chegam a ter um custo que ultrapassa os 300 mil milhões de euros, porque estamos, ou seja, a dimensão, o impacto é de tal ordem, não é? Em termos climáticos e ambientais, que já atingem esta proporção. E se as pessoas, por acaso, pagassem o preço real dos produtos de origem animal, pagariam muito mais. Mas o problema é que as pessoas não pagam estas externalidades ambientais, portanto, estamos a ter um prejuízo económico, no fundo, no que toca à economia ambiental, e depois também estes produtos são subsidiados. Se nós, de facto, estamos a ter um custo para o ambiente e que depois já estamos a pagar, como se vê no Rio Grande do Sul, as catástrofes climáticas já estão a acontecer. E depois também temos custos para a saúde, também existem imensos custos associados. E Portugal especialmente tem problemas de saúde pública precisamente por causa da alimentação. Exatamente, doenças cardiovasculares, depois temos também diabetes tipo 2, tipo 2 já vem está, aliás, há cada vez mais estudos que comprovam que uma alimentação de base vegetal é preventiva na diabetes tipo 2. Portanto, e depois também o cancro, nomeadamente o cancro coloretal, e depois temos as doenças zoonóticas, não é? E a resistência antimicrobiana. E isto também é um custo para a saúde. Estamos a falar de 1.000 milhões de custos. Portanto, estamos a falar de uma proporção enorme. Porquê é que, tendo em conta que também existe essa vantagem económica, porquê é que os subsídios continuam a ocultar e a camuflar? E de facto eu gostava de aqui salientar o peso da indústria animal para o sistema alimentar, no que toca ao âmbito climático, mas porquê é que se continua, como é que tu pretendes fazer a diferença nesse âmbito? Então vou tentar ir por outro lado, ou seja, há uma pressão que existe no Parlamento Europeu sobre o lobby que é feito, que é muito forte e que todo o tipo de medidas que afetam o setor agrícola e pecuária é muito difícil de implementar, precisamente por essas forças, ponto 1. Ponto 2, também há uma recusa das pessoas automática em relação a mudanças alimentares, e isso vê-se cá em Portugal, que é muito difícil, mas está a fazer o seu caminho, notamos evolução, mas é muito difícil mudar radicalmente, ou pelo menos num curto espaço de tempo, essa alimentação.
E o que leva, no fundo, a incentivar esta agricultura e pecuária intensiva tem a ver precisamente com uma espécie de rejeição dos eleitores, porque isto, na democracia, infelizmente, a democracia não é perfeita, não é? E nós temos aqui fenómenos e ciclos eleitorais em que nunca houve a coragem política para assumir essa mudança e para assumir as consequências dessa mudança. E certamente terá amigos e pessoas familiares que rejeitam muito esta viragem para a parte sustentável, para a parte animal ou para a falta dela, e que é um processo que precisa de nascer nas escolas e nascer nas universidades, precisa de haver mais literacia. As pessoas ainda não entendem que os benefícios não é só do ponto de vista climático, é do ponto de vista de saúde pública, é do ponto de vista pessoal, até mental. Portanto, há aqui uma data de vantagens que nós entendemos que não é uma escolha racional das pessoas, não é? Acaba por não ser uma escolha racional, porque se apresentarmos A e B, as pessoas olhando para A e B Sim, escolheriam sim. facilmente. As pessoas não têm culpa, as pessoas estão ocupadas nas suas Exatamente, vidas, políticos exatamente, têm que encaminhar as exatamente. pessoas. Portanto, o que é que nós podemos fazer a nível europeu? É tentar alterar estes fundos e tentar mostrar especificamente que apostar numa área será mau, não só para nós, mas também para o ambiente. E o que o livro propõe é, sobretudo, fazer um desvio destes fundos, primeiro não apostar tanto na indústria da carne, mas apostar numa agricultura ou pecuária local, algo que favoreça até o desenvolvimento local, A economia a local, economia sim. local. Portanto, nós estamos muito mais a apostar na economia local e como é que podemos potenciar pequenos agricultores e até pequenas pecuárias. Nós não somos proibitivos da pecuária. Consideramos que primeiro temos que dar o passo para tornar local e menos global. E depois também temos um impacto que para nós é importante, que é a parte fiscal, e queremos que todo o custo climático seja inserido no custo do produto e seja inserido sobretudo no custo para as empresas e não para o consumidor. Uhum. Claro que as empresas, tendo esse custo, ou puxam o preço para o consumidor, ou então têm que adaptar os seus métodos para tornar sustentavelmente neutros, para depois não ter que pagar essas taxas de carbono. E um exemplo disso é a taxa de carbono, que nós somos defensores desde a nossa fundação, precisamente para que qualquer... Há uma frase que me disseram que eu repito muitas vezes, que é: um produto que passa 3 oceanos, chega ao nosso supermercado e é barato, é porque não tem o custo climático no produto. Se é o produto mais barato e passou por 3 oceanos em transporte até chegar cá, é impossível ser climaticamente neutro, ou pelo menos o custo estar contemplado no produto. E por isso é que nós avançamos até com o mecanismo do carbono ajustado na fronteira. Qualquer produto ou serviço que entra na fronteira tem que ter esta parte, tem que pagar uma taxa, tem que pagar qualquer coisa que no fundo paga essas externalidades climáticas que nós nunca conseguimos cobrar, infelizmente. Portanto, este já está operacional. Temos uma taxa de carbono que ainda é pouco efetiva, porque requer algum conhecimento também das produções e requer algum conhecimento das cadeias, desde a produção até à venda, por exemplo, nos supermercados. E notamos que há falta de transparência em alguns processos, que é muito difícil a fiscalização, e então é uma lei que vai sendo cada vez mais posta de parte, precisamente porque há falta de fiscalização. E as empresas, felizmente, ainda neste mandato, foi aprovado que têm que fazer um relatório de sustentabilidade, e que está a ser muito difícil porque até nem há capacidade técnica dentro das empresas para fazer isso, mas é uma mudança que sentimos que está a acontecer e sentimos que tem que acontecer até 2030. Nós temos que ter as empresas a fazer relatórios de sustentabilidade, temos que ter as empresas a saber tudo sobre o ciclo de vida do produto, de onde é que veio, como é que foi feito, que externalidades é que causou e como é que está a tentar compensar. Tem que ter um roteiro para compensar essas externalidades, e consideramos que esta é uma direção certa, pelo menos de, primeiro, transparência e fiscalização, segundo, colocar um custo sobre esse produto que não venha para o consumidor, porque a tentativa das empresas, sobretudo quando se faz isto, é passar esse custo para o consumidor. Mas sabendo que, havendo dois produtos no supermercado, um é sustentável, outro não, tenho a certeza que 100% das pessoas vão pelo produto sustentável, e é isso que nós temos que fazer, tornar a sustentabilidade competitiva, que infelizmente cá em Portugal, e eu sinto isso, com o salário de bolseiro, eu não tenho capacidade muitas vezes para tomar escolhas e consumo sustentável, porque no supermercado ainda são produtos muito caros, não são acessíveis a toda a população, e se nós quisermos dar esta acessibilidade a toda a gente, também é preciso que esses produtos baixem de preço. E é por aí que nós também pretendemos ir.
Falaste em política fiscal, portanto, Uhum. como é que tu assumirias que isso poderia acontecer? Por exemplo, taxa de IVA fica para alguns produtos sustentáveis e saudáveis, Sim, nomeadamente. sim. Taxa sobre o consumo aí permitia automaticamente perceber no supermercado essa diferença de preços, mas sobretudo para as empresas, questão da taxa de carbono, mecanismo de carbono ajustado na fronteira, para tudo o que importamos tem um custo associado ao clima, que é isso que infelizmente não tem acontecido, e então temos produtos, se calhar compramos a laranja que vem do Brasil quando temos cá laranjas, e isso faz com que seja mais competitivo, porque eles não pagam esse custo climático. Falaste também do princípio, eu vou aqui assumir que seria Uhum, um bocadinho no âmbito da taxa de carbono, princípio uhum. poluidor-pagador, Sim, do lado certo? das empresas e nunca passar esse lado para o Sim, consumidor. o princípio do Sim, poluidor-pagador, poluidor é o sim, sim, produtor. sim, sim, sim. Portanto, ahm, ahm, defendes que isso deve ser aplicado à pecuária intensiva, que polui bastante? Deve ser aplicado a todas as empresas, não só do setor alimentar. E devemos ter. Porque isso causa, primeiro, uma mudança na empresa, porque a empresa vai perceber que vai pagar um custo muito maior porque nunca teve uma pressão para mudar os métodos. O que acontece agora na pecuária, na agricultura intensiva, é que os investimentos são feitos para termos algo intensivo. Portanto, as empresas vão procurar sempre pelo método intensivo. Se não houver uma política de mudança desta perspectiva, estas empresas não vão ter vontade de mudar porque isto está a render dinheiro, para elas vai ser sempre positivo. Nós temos que criar condições no mercado e temos que regular o mercado no sentido que se torne vantajoso fazer uma produção sustentável. Ahm, Pronto, mas achas que o tipo de produção deve ser considerado aqui? Isto porque é que eu Sim, chamo, porque o sim. tipo de produção afeta também Uhum, as consequências climáticas e as consequências até em termos de segurança alimentar. Portanto, obviamente que os métodos vão afetar uhum. também a forma como está relacionado com a política fiscal. Porque automaticamente, ao termos algo mais intensivo, ao termos se calhar até sobreexploração de um determinado terreno, isso deve ser considerado e deve ser penalizado. Sabes que em Portugal, agora focando também a Uhum, nível nacional, a maior fatia da pegada ecológica se deve ao consumo alimentar. uhum, Penso que se estás a par do estudo, que tem sido bastante falado. Mais de metade dessa pegada ecológica se deve ao consumo de alimentos de origem animal, incluindo mesmo até de peixe, portanto, uhum. carne e peixe. Sim, Hum, nós temos Isto, sobreexploração até de peixe em praticamente todas as espécies. no fundo, aquilo que, apesar de teres tocado no ponto das Uhum, laranjas, nós chegamos a um ponto que mesmo que se nós compararmos para a maior parte dos alimentos e para a maior parte dos métodos de produção, é muito mais simples nós olharmos para o alimento que é do que para o método de produção que aquele esteve uhum, submetido, porque normalmente, praticamente em quase todas as situações, os alimentos de origem animal têm uma pegada ecológica superior aos alimentos de uhum. origem Sim, vegetal. sim. E, portanto, para o cidadão comum, se calhar é mais fácil simplesmente, ok, vou ter uma alimentação mais de base vegetal para garantir que tenho uma pegada ecológica menor. Um, Perante tudo isto, consideras que deveria haver, digamos, um Fundo Nacional de Base Vegetal, ou neste caso, sendo tu Uhum, um candidato ao Parlamento Europeu, uhum. um plano europeu pela proteína vegetal? Acreditas que deveria haver essa aposta? Porque nós estamos, neste momento, o nosso consumo está completamente. Sim, sim. A Europa consome muito Muitas, sim, sim, mais sim. carne do que o Carne, sim. recomendado. Nós consideramos que deve haver uma mudança da política agrícola comum e dos fundos, especialmente para o setor alimentar. Consideramos que a consequência disso é favorecer naturalmente proteína vegetal e haver. Ou seja, não consideramos que se calhar é preciso um fundo para isso, porque nós não queremos continuar com esta política de alimentar, percebes? Ou seja, para nós faz muito mais sentido pegar na que já existe e alterar Mudar. Uhum. do que estar a criar um fundo à parte eh, para explorar algo enquanto o sistema todo alimentar e o mercado alimentar ainda está desregulado nesse sentido. Então, para nós faz muito mais sentido inserir no próprio desenho da segurança alimentar europeia Da e ter, política agrícola comum. exatamente, e reduzir apoio sobretudo a produtos poluentes, à agricultura intensiva. E nós vamos batalhar sempre muito na parte do intensivo e das agriculturas familiares, porque também vemos até a nível de pesticida que é muito mais usado o pesticida nestas agriculturas intensivas e que acima de 100 hectares do que nas familiares. Portanto, até aí nós temos vantagens a mudar para as agriculturas mais pequenas e para as pecuárias mais pequenas.
Mais uma vez, é sempre difícil esta capacidade de fiscalização, mas o que a União Europeia pode fazer e o que o Parlamento Europeu podem fazer é sobretudo atuar nesta parte do investimento e aí canalizar para o que consideramos ser mais correto, que são práticas mais sustentáveis. Ok. Portanto, aí se calhar criar o fundo para isso não nos parece adequado neste momento. Mudar as atuais Mas mudar, exatamente. principalmente a política agrícola comum. Exatamente, exatamente. Enfim. Sim, sim, sim. Então, na tua perspectiva, a política agrícola comum deveria ter uma orientação mais de saúde e ambiente. E supostamente fala em segurança alimentar e segurança, controle de preços. Fala em segurança alimentar, fala Sim, bastante. sim, sim. Mas O problema é a prática, não é? E aí é que nos cabe a nós, políticos, e cabe ao LIVRE fazer essa defesa por isso no Parlamento Europeu. Mas o objetivo da PAC e será esse. Nós é que temos que dizer, para haver segurança alimentar, e temos que vender bem esta ideia, para haver segurança alimentar não podemos continuar no modelo atual. Em Portugal, por acaso, o Plano Estratégico Nacional preza mesmo pela produção de carne, pela segurança alimentar, o que, a nosso ver, não faz imediatamente muito sentido, porque mais de 80% dos terrenos agrícolas mundiais estão ocupados para a produção de alimentos de origem animal. Portanto, estamos a falar aqui de e não é, ou seja, as calorias que os produtos de origem animal permitem que as pessoas tenham, não justifica, porque é apenas 17% a nível mundial. Portanto, a segurança alimentar é outro tópico muito, muito problemático, mas também a questão falamos há pouco das doenças zoonóticas, que estão diretamente relacionadas com o consumo de alimentos de origem animal. E muito também o que tem muito a ver com a forma de exploração dos animais. Como é que tu vês esta questão dos direitos dos animais e a forma de exploração atual? Sim, o LIVRE é a favor do bem-estar animal. Nós temos uma perspectiva mais ecologista até, que até consideramos a conservação da biodiversidade no geral como um bem-estar animal e o bem-estar vem desse equilíbrio da natureza que podemos atingir. Em relação até ao que falaste sobre as doenças zoonóticas, e até há algo que eu estudei também no meu mestrado, que é os antibióticos e a resistência a antibióticos. Muito importante isso. Nós tivemos no início de 2000 até 2010, a prioridade era o combate à resistência aos antibióticos. E perdeu-se muito este discurso e esta discussão, infelizmente. E a pecuária é um dos principais drivers desta resistência e cada vez maior, cada vez com mais preocupações, não só no setor alimentar, mas também no setor humano, com termos várias doenças até nos nossos hospitais, de doenças multiresistentes, que nós não conseguimos, temos que usar o antibiótico do último caso e mesmo assim muitas vezes não resulta, portanto, e que se diz que em 2050 podemos estar até num estado em que não temos antibióticos para toda a gente, ou pelo menos que funcionem com toda a gente. Isso também tem muito a ver com o método de exploração animal que temos. E temos que olhar para isso também como um aspecto de saúde pública. Temos que olhar também, não só no bem-estar animal, que é muito importante, mas também da parte de saúde pública. Sim, que é o que convence mais as pessoas. Que é o que convence mais as pessoas. Nós temos que, infelizmente, nós temos que apelar muitas vezes a outro tipo de argumentos, sobretudo económicos. Infelizmente temos muito que ir pela parte económica, temos que ir pela parte de saúde pública, temos que, sem ser catastrofistas também. O LIVRE tenta não cair no catastrofismo, porque consideramos que o que acontece normalmente é que o catastrofismo leva as pessoas à inação e nós precisamos é da ação. E isso é preciso mostrar coragem, é preciso mostrar que há motivação e que há um caminho por onde ir. E o LIVRE tenta mostrar esse caminho. E é isso que pretendemos fazer neste Parlamento Europeu, tentar mostrar que o bem-estar animal, o bem-estar da saúde pública e até o bem-estar ambiental e o bem-estar económico é tudo compatível. Está tudo interligado. Está tudo interligado. E em termos de sustentabilidade, de segurança até, nós temos que olhar para isto sempre de políticas integradas, que é algo que também não costumamos fazer muito. De olhar para um setor, nós até temos uma proposta engraçada, que é nós queremos criar a Comissão para os Oceanos, que é precisamente, nós temos neste momento a Comissão das Pescas, temos a Comissão dos Transportes e temos a Comissão, temos outro tipo de comissões relacionadas com tecnologia e assim. E nós consideramos que para haver políticas integradas no oceano, temos que ter uma Comissão dos Oceanos, em que trate da biotecnologia azul, da economia azul, que trate da gestão de recursos, que trate nós queremos a moratória para o fracking nos oceanos, que trata dos transportes marítimos, que trata das pescas, mas tudo interligado, porque está tudo interligado. Nós não podemos mexer numa política pública sem pensar que estamos a afetar outra coisa.
E nós olhamos muito para o sistema alimentar também desse prisma, e daí focarmos muito na parte local, porque consideramos que é um bom processo para acelerar o desenvolvimento local, do ponto de vista social, de repopular também o interior do país, que infelizmente ainda sofre muito com a mudança das pessoas para o litoral, para a parte mais urbana. Consideramos também que reduzimos essas cadeias de transporte, contribuímos para o desperdício alimentar. Portanto, nós temos este tipo de políticas em que pretendemos pegar em políticas simples, que as pessoas entendam e que vejam vantagens em todos os setores. Então acreditas que os agricultores locais deveriam também começar a olhar aos seus terrenos como uma forma de produzir alimentos mais rentáveis do ponto de vista do solo, por exemplo, as leguminosas? Sim. Poderiam ser uma boa alternativa para tantas áreas de pecuária do nosso país? Sim, claro. E a mensagem que nós temos de passar é que isso não é bom só para o ambiente, mas é bom para eles, porque vão ter Sim, um terreno mais produtivo, vão ter colheitas mais robustas, mais resilientes a pragas e problemas. Portanto, isto é bom para eles, e é isso que o LIVRE está a tentar mostrar nesta campanha, que as políticas ambientais e as políticas de proteção da biodiversidade são boas para os agricultores, não é só para a segurança alimentar, é boa para os agricultores, porque depois, penso eu, nós vimos imensos agricultores a perder colheitas nos últimos anos da seca, de pragas, e nós também estamos... devido ao sobrepastoreio, não é? Exatamente, exatamente. E, portanto, o que nós Jéssica. propomos é precisamente que estas políticas ambientais e direcionadas para os agricultores é para ajudar também a dar segurança às suas empresas, às suas culturas, tudo isso. Olha, eu ficaria aqui a falar muito mais tempo Eu contigo. também. Vou fazer só uma pergunta Sim. para terminar, Uhum. que é: que ingrediente especial trariam ao prato do Parlamento Europeu para garantir que políticas alimentares fossem servidas em pratos limpos? Apenas um ingrediente, uma coisa muito simples, para deixar assim a curiosidade no ar. Ok, um ingrediente. Mas tem que ser mesmo alimentar ou posso Não, ser mais é metafórico? metafórico, Ah, boa, completamente boa, boa. metafórico. Então eu vou ter que usar o meu truque, que é a ciência. Por acaso não posso dizer que já tivemos outro Já, convidado a já dizer disse isso? ciência, então posso dizer outro? Posso dizer outro, então. Então, um ingrediente para um prato limpo. Eu diria transparência. Transparência? Boa, Transparência. ok. Concordo, boa. Acho que é preciso transparência nos processos alimentares, é preciso transparência no processo político também, nos argumentos que se dá, e levado à transparência também números e factos. É muito importante termos números e termos estudos bem feitos para depois ser mais transparente também a argumentação e a disputa. Portanto, transparência também parece bem. Francisco, muito, muito obrigada Obrigado por ter pelo estado aqui convite. connosco. Obrigado. E já sabem, acompanhem-nos, sigam os próximos episódios e obrigada.